Os visigodos eram um povo germânico. Vieram do norte da Europa. Durante muitos anos, deslocaram-se através do Império Romano. No século V a.C., começaram a fixar-se na Hispânia. Hispânia era o nome romano para a Península Ibérica. Aqui, estabeleceram o seu próprio reino. Este reino durou quase 300 anos. Desempenhou um papel muito importante na história de Espanha e Portugal. Os visigodos trouxeram novos costumes e formas de organização social. A sua chegada marcou um novo capítulo para a península. A fixação dos visigodos na Espanha foi um processo lento. Não aconteceu de um momento para o outro. Inicialmente, vieram como aliados de Roma. Ajudaram os romanos a combater outros grupos germânicos. Mais tarde, com o enfraquecimento do Império Romano, os visigodos tornaram-se mais independentes. Criaram o seu próprio reino, com Toledo como capital. Gradualmente, expandiram o seu controlo sobre a maior parte da península. Este território incluía as terras que mais tarde viriam a ser Portugal. A sua presença era mais forte em algumas áreas do que noutras. Enfrentaram desafios para governar uma população diversificada. Quando os visigodos chegaram, tinham uma religião diferente da maioria da população na Hispânia. Os visigodos eram cristãos arianos. O arianismo era um ramo do cristianismo. No entanto, a população local hispano-romana era maioritariamente católica. Seguiam o credo niceno. Esta diferença religiosa criou problemas. Tornou mais difícil para visigodos e hispano-romanos viverem juntos pacificamente. Um reino unificado precisava de uma fé unificada. Alguns reis visigodos tentaram impor o arianismo, mas sem grande sucesso. A divisão permaneceu uma fonte de tensão durante muitos anos. Um acontecimento muito importante mudou esta situação. Foi a conversão do rei Recaredo I ao catolicismo. Em 589 d.C., no Terceiro Concílio de Toledo, o rei Recaredo rejeitou oficialmente o arianismo. Declarou o catolicismo a religião oficial do reino visigodo. Esta foi uma decisão muito sensata. Ajudou a unir os governantes visigodos ao povo hispano-romano. A Igreja tornou-se um poderoso apoio da monarquia. Esta unidade fortaleceu o reino. Tornou também o reino visigodo mais aceito por outros países católicos na Europa. Esta conversão teve efeitos profundos e duradouros. Antes de os visigodos unificarem o seu sistema legal, existiam leis diferentes para pessoas diferentes. Os hispano-romanos usavam o direito romano. Os visigodos tinham os seus próprios costumes e leis germânicas. Isto criava confusão e desigualdade. Um reino forte precisava de uma lei única para todos. Os reis visigodos compreenderam esta necessidade de unidade legal. Reis pioneiros como Eurico e Leovigildo começaram a compilar leis. Queriam criar uma base jurídica comum. Este foi um passo importante para construir uma sociedade mais coesa. Ajudou a reduzir conflitos entre os dois grupos. Uma das mais importantes realizações dos visigodos foi o Liber Iudiciorum. Este era também conhecido como o Código Visigótico. O rei Recesvinto publicou este código por volta de 654 d.C. O seu objetivo era ser a única lei tanto para visigodos como para hispano-romanos. Este código fundia tradições legais romanas com costumes germânicos. Abrangia muitos aspectos da vida, desde os direitos de propriedade à justiça criminal. O Liber Iudiciorum aplicava-se a todos no reino, independentemente da sua origem. Isto tornou o sistema legal mais justo e consistente. Foi um passo fundamental na formação de um povo uno. O Liber Iudiciorum foi tão importante que perdurou por muito tempo. Continuou a ser usado, mesmo depois do fim do reino visigodo, em 711 d.C. Durante a Idade Média, foi traduzido para as línguas românicas locais. Em Castela, esta tradução chamou-se Fuero Jusgo. Os princípios do Liber Iudiciorum também influenciaram o desenvolvimento do direito em Portugal.
Muitos dos primeiros forais portugueses continham ideias do direito visigótico. Isto demonstra quão profunda e duradoura foi a herança legal visigótica. A sua influência pode ser observada ao longo de muitos séculos. Os visigodos também deixaram uma marca na língua falada na Espanha. Falavam uma língua germânica. Esta língua era diferente do latim vulgar falado pela população local. Embora o latim tenha permanecido a língua principal, algumas palavras germânicas entraram no vocabulário. Estas palavras relacionavam-se frequentemente com a guerra, o direito ou a vida cotidiana. Por exemplo, palavras como guerra, roubar e agasalhar têm raízes germânicas. Alguns nomes próprios, como Rodrigo ou Fernando, também provêm dos visigodos. Podemos ainda encontrar influência visigótica em alguns topónimos em Portugal, recordando-nos da sua presença. O reino visigodo tinha uma estrutura política distinta. O rei era o chefe de Estado. No entanto, a monarquia era frequentemente eletiva. Isto significava que os nobres visigodos e o alto clero escolhiam o rei. Nem sempre era o filho do rei que herdava o trono. Este sistema podia levar à estabilidade se um líder forte fosse escolhido, mas também causava frequentemente lutas internas pelo poder. Diferentes famílias nobres competiam pela coroa. O rei governava com a ajuda de um conselho régio. Este conselho, chamado Aula Regia, incluía nobres e bispos. Aconselhavam o rei em assuntos importantes. A sociedade visigótica estava organizada de forma hierárquica. No topo estava o rei. Abaixo dele encontravam-se os poderosos nobres visigodos, frequentemente guerreiros e proprietários de terras. O clero, especialmente os bispos, também detinham uma posição elevada e muita influência. Seguiam-se os homens livres comuns, que podiam ser agricultores ou artesãos. Havia também camponeses semilivres ligados à terra. Na base da sociedade estavam os escravos. O reino estava dividido em províncias. Estas províncias eram, por sua vez, divididas em territórios menores, muitas vezes chamados condados ou ducados. Duques e condes governavam estas áreas locais em nome do rei. Os visigodos também deixaram a sua marca na arquitetura. As suas construções combinavam técnicas de edificação romanas com ideias artísticas germânicas e bizantinas. Uma característica-chave da arquitetura visigótica é o arco em ferradura. Usavam blocos de pedra finamente talhados, técnica conhecida como cantaria aparelhada. Também decoravam as suas igrejas com esculturas. Em Portugal, existem alguns exemplos sobreviventes de arquitetura visigótica. O mais famoso é a Capela de São Frutuoso de Montélios, perto de Braga. Outros locais, como a Igreja de São Pedro de Balsemão, perto de Lamego, também mostram elementos visigóticos. Estes edifícios são elos preciosos com o passado. Além da arquitetura, os visigodos eram exímios noutras artes. Eram particularmente famosos pela sua ourivesaria e joalharia. Criaram belos objetos em ouro, prata e bronze. Estes incluíam coroas, broches, fíbulas e fivelas de cinto. Frequentemente, estas peças eram decoradas com pedras preciosas e esmalte colorido, usando técnicas como o cloisonné. Os desenhos apresentavam frequentemente padrões geométricos, motivos animais e, após a sua conversão, símbolos cristãos. Embora muitos tesouros famosos, como o Tesouro de Guarrazar, tenham sido encontrados em Espanha, um artesanato de alta qualidade semelhante existia em todo o reino visigodo, incluindo em áreas do Portugal moderno. Estes artefactos revelam a sua rica cultura artística. O reino visigodo na Espanha durou cerca de 3 séculos. O seu fim chegou subitamente em 711 d.C. Exércitos do norte de África, compostos por árabes e berberes, invadiram a península. Estes invasores eram muçulmanos. O rei visigodo na altura era Rodrigo.
liderou o seu exército para combater os invasores. No entanto, os visigodos foram derrotados na Batalha de Guadalete. O rei Rodrigo foi morto na batalha. Após esta derrota, o reino visigodo colapsou rapidamente. Divisões internas e fraquezas dentro do reino facilitaram a conquista da maior parte da Hispânia pelos invasores. Apesar do desaparecimento do reino visigodo, a sua influência não se desvaneceu completamente. Muitos nobres visigodos e os seus seguidores retiraram-se para as montanhas do norte da Ibéria. Aí, resistiram à conquista muçulmana. Ajudaram a formar novos reinos cristãos, como o Reino das Astúrias. Figuras como Pelágio, um nobre visigodo, tornaram-se líderes lendários desta resistência. Nos territórios cristãos, o direito visigótico, especialmente o Liber Iudiciorum, continuou a ser aplicado. A memória do reino cristão visigodo, unificado, tornou-se uma inspiração para a reconquista, a longa luta para reclamar a península. O legado dos visigodos desempenhou um papel importante na formação da identidade portuguesa e da sua monarquia. A ideia de um reino cristão unido, que os visigodos tinham alcançado, foi um modelo poderoso para os novos reinos ibéricos, incluindo Portugal. Os primeiros reis portugueses, por vezes, inspiraram-se nas tradições visigóticas para sustentar a sua própria autoridade e legitimidade. O conceito de uma monarquia forte e centralizada, guiada pela Igreja, tinha raízes na era visigótica. Esta ligação histórica, por vezes designada neogoticismo, proporcionou um sentido de continuidade e propósito à emergente nação portuguesa. Ajudou a moldar uma identidade distinta. Em conclusão, os visigodos deixaram uma herança profunda e duradoura em Portugal. Embora por vezes oculta, o seu impacto é inegável. Vemos a sua influência no direito português, com princípios do Liber Iudiciorum a perdurarem durante séculos. Ouvimos ecos da sua língua em certas palavras e topónimos. As suas estruturas políticas e sociais, como o sistema condal, forneceram uma base para desenvolvimentos posteriores. Até a sua arte e arquitetura oferecem vislumbres deste período formativo. Compreender a contribuição visigótica é essencial para entender as raízes profundas da história, cultura e do percurso singular de Portugal na Península Ibérica. Foram verdadeiramente fundacionais.